Estamos de volta com Painel Cidadão. Com o último bloco do Painel Cidadão, com a doutora Ana Cristina, nos falando aqui dos distúrbios e das doenças relacionadas ao trabalho. Doutora, nós abordamos aqui origens, causas, consequências, até a falta de EPIs, né, equipamentos de proteção individual, mas, no geral, o que tem se feito, o que tem se evoluído para combater essas causas, para que não cheguem ao extremo? Olha, hoje assim já houve, o que a gente percebe é que desde a Revolução Industrial, que aconteceu todo aquele processo, que as pessoas começaram a notar que estava tendo muito afastamento, então o Ministério do Trabalho se preocupou com isso, tá? E juntamente com profissionais, eles fizeram as resoluções, que são as normas regulamentares, tá? Uma das importantes dentro da parte de Dort, LER, é relacionado à NR17, que nós falamos sobre a parte da junção do trabalhador num ambiente favorável a ele, realizando o trabalho. Tá? Só esclarecendo, doutora, NR, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que é a 17, que a gente fala sobre a ergonomia. Certo. Né, que é essa relação do trabalho com o trabalhador no bem-estar. Certo. Tá? Então, o que acontece? Então, se preocupou-se com uma das coisas que está acontecendo são essas normas, toda empresa ela tem que seguir essas normas regulamentadoras. E o que está sendo feito? Isso assim, está sendo feito a longo prazo, mas está sendo realizado. As empresas vão ter que se adequar a todas essa norma regulamentação. Normatização. Então, o que acontece? As empresas estão se montando, se adequando a essa NR17, tá? Que faz com que ela preste alguns cuidados com o trabalhador. Como? Tá? Ela tendo uma pausa, vamos supor, dentro do período de trabalho, dentro de uma imprensa, tendo 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, tendo junto a isso uma ginástica laboral, que é uma ginástica de preparação daquela musculatura para o trabalho, e para a realização, de recomposição, e depois também de recomposição, porque nós temos duas formas de ginástica laboral. Perfeito. Né? A preventiva e depois para ela ter a acomodação para que tenha o relaxamento. Certo. Então está ainda esse movimento todo, é um processo lento, mas já está acontecendo em algumas empresas, tá? Que tem a ginástica laboral, essas pausas de 15 minutos, tá? E eu que utilização do EPIs, tendo um fisioterapeuta do trabalho na empresa, isso é muito importante para que reduz, porque eu falo assim que na verdade isso é um investimento, seria preventivo, né? É um investimento, tá, que a empresa faz, mas ela ganha muito mais depois. Economiza, né? Economiza. Eventuais gastos futuros. Sim. Tá. Nessa questão da NR17, dessa normatização de tudo, o Brasil avançou? Ou o Brasil continua inculto ainda em relação ao respeito pelo trabalhador, a prevenção, a mediação, a conciliação? Como é que poderíamos analisar tudo isso, doutora Ana? Sim, conforme eu falei para você, as empresas elas estão se adequando muito lentamente. Poderia estar melhor. Sim, alguns empresários, eles olham para a NR17 de uma forma que nem você estava falando, é uma forma que se trabalhe, o trabalhador ele vai trabalhar melhor, menos afastamento, então para a empresa dele isso é importante. Mas, que nem eu falei para você, a questão sempre econômica. Econômica, né? Sempre econômica. Ele vai ter que ter um gasto para colocar um profissional na área, para estar realizando todo esse trabalho, tá? Mas está acontecendo lentamente, mas está acontecendo. Tá. Hoje nós temos, a senhora tem na cabeça assim, alguns dados estatísticos da população envolvida no trabalho e a população que pelo menos um princípio do distúrbio, nós temos aí percentuais disso? Eu não tenho assim percentual em números. Certo. Mas assim, o que percebe-se pelo dia a dia é que está acontecendo muito afastamento. Muitos afastamentos estão acontecendo devido ao quê? A essa falta
de estar colocando, de ter, que nem eu falo, estar realizando o que é necessário de acordo com o Ministério do Trabalho. Essas questões, hoje já catalogadas, da audição dos membros, das leres, das tendinites, tem cura, doutora, efetivamente? Olha, dentro se a gente for analisar, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, tá? Que é a mais comum hoje. É a mais comum, a compressão... Eu tenho, doutora, do meu notebook, ó, de operar o notebook, ó, esse dedo, hoje eu já tenho uma certa dificuldade de movimentá-lo. Esse é um síndrome, começa com a tendinite, né? Com formigamento. A repetição, né? E daqui a pouco eu tenho que cuidar, sob pena de perder o dedo, né? De perder a mobilidade. A mobilidade. Né? Na verdade, você perde amplitude de movimento. Certo. Então, o que acontece? Dentro do que eu estava falando para você, existe sim, tá? Todo um trabalho relacionado com isso. Só que a gente tem que pensar que, por exemplo, o sistema nervoso é um sistema que as células que são formadoras do sistema nervoso, ela não tem o quê? Ela não se regenera. Existem alguns tecidos que se regeneram, outros não. Então, quando nós falamos em tendões, quando nós falamos em sistema nervoso, não há regeneração do tecido. O resultado não é exato, né? Então, assim, não existe aquela célula vai se regenerar. Não, ela não vai se regenerar. Então, por isso você fala, tem cura? Se a célula primordial que forma o tecido não se regenera, então como que eu vou regenerar um tendão? Como eu vou regenerar uma parte do sistema nervoso? Que é tudo a nível de sistema nervoso periférico. Codificado, né? Codificado. Então, é difícil você falar não, a pessoa volta ao normal. Se a célula formadora daquele tecido não se regenera, como eu vou regenerar um tecido? Então, é por isso que eu falo, é difícil você dizer, não, a pessoa vai voltar. E é difícil dizer também que não vai voltar. Porque cada não pessoa... É exato, né? Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Entendeu? Cada pessoa tem a sua individualidade em termos genético. Perfeito. Em termos de formação. Então não tem como... Não, isso vai regenerar, isso não vai regenerar. Não tem como. Isso ela vai voltar a trabalhar normal. Não é uma ciência exata como 2 mais 2 são 4. Doutora, muito obrigado. Agradecido por esses esclarecimentos. Nós ainda não abordamos as questões das doenças mentais, né? Que pode advir disso aí, depressão, aquelas coisas todas, né? Porque isso também é uma coisa que ainda está caminhando, né? Mas, de qualquer forma, muito esclarecedor as informações que trouxe, e num futuro próximo aí nós gostaríamos da presença da senhora novamente para a gente continuar essas análises e as coisas correntes dos distúrbios relacionados ao trabalho. Obrigada. Grande abraço a todos vocês e até a semana que vem, se o Criador assim nos permitir.